Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Últimos Dias Antes do Fim. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, tá? É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, meus irmãos. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre preparação, comunhão com Deus. A gente está indo embora desse mundo, meus irmãos. Eu não sei se você já percebeu, mas com o passar dos meses, as coisas estão ficando cada dia mais estranhas. Eu acho que a palavra mais legal que a gente pode usar é essa, estranhas. Se eu não me engano, é lá no livro de Lucas, capítulo 21, e Mateus também 24, né? Fala o seguinte, que haveria sinal nos céus, no sol, na lua, nas estrelas. Diz também que os homens iriam desmaiar por causa da perplexidade do bramido do mar, desmaiariam de terror. E a Bíblia diz também que aconteceriam sinais no céu e sinais na terra, estranhos sinais na terra. A Bíblia diz também, tem uma passagem que o Senhor fala o seguinte, destruirei aqueles que destroem a terra. A gente sabe que Deus é Deus de milagre. Deus, ele fala e aquilo que ele falou se faz. Se materializa, passa a ser, passa a existir. Então alguém poderia dizer, Ana, para eu ter certeza que os sinais que a gente está vendo, o céu, a terra e tal, é coisa de Deus, teria que ser tudo muito estranho, teria que ser tudo muito fora do normal, fora do comum, para a gente ver que é de Deus. Mas eu não posso ser de acordo com você, Ana, porque não é Deus quem está fazendo as coisas, Ana. Você já ouviu falar de AARP? Você já ouviu falar de Bluebeam? Você já ouviu falar de rastros químicos, Ana? Você já ouviu falar dessas conspirações mundiais, dos Illuminatis, das famílias mais ricas do mundo, do programa da redução populacional? Tem até uma agenda, agora eu esqueci o nome dela, não sei se é Agenda 21, Agenda 23, é uma agenda, né? Que está tudo enumerado, Ana. Então, se você prestar atenção nessas coisas, você vai entender que não é Deus que está fazendo as coisas, é o homem, Ana. É o homem quem está destruindo o mundo. É o homem quem está fazendo essas anomalias cataclísmicas, Ana. Deus tem nada a ver com isso, não. Sempre teve terremoto, Ana. Sempre teve coisas estranhas. Só que quando a gente agora observa, a gente vê que a tecnologia, ela está aguçando, ela está aprimorando esses efeitos, Ana. Você já viu o quanto que o mundo está cheio de gente? Tem carro para tudo quanto é lugar. Eu moro numa cidade grande, mal consigo caminhar no meio do povo. Tem a superpopulação, Ana. Você já viu que as pessoas não fazem a parte delas? Fiquei sabendo que tem uma ilha que se formou num dos oceanos, no mar, não sei aonde, que é uma cidade, virou uma ilha de plástico, de lixo, porque as correntes, né, do mar vão levando tudo para ali e tá ficando tudo junto ali, Ana. Você já pensou nessas coisas? Não vem falar que é fim do mundo, Ana. Eclipse, chuva, sempre teve, Ana, sempre teve. Então não é que nós estamos caminhando, ainda vai demorar. Jesus ainda vai demorar a buscar a igreja, Jesus ainda vai demorar a trazer juízo. Bom, eu queria falar para vocês o seguinte. Tem uma frase que tem martelado muito na minha cabeça esses dias, que quando Jesus fala lá em Mateus, acho que é em Mateus mesmo, não sei se é 24, 25, sei lá onde, mas para quem lê Bíblia conhece, por isso que o Senhor nos deu essa instrução de lermos a palavra, ele fala o seguinte, que seria como nos dias de Noé. E aí, se você vai lá atrás no livro de Gênesis para ler a história da época de Noé, e se você for em algum livro apócrifo, tipo Enoque, ou tem um outro livro também que fala demais, que agora eu esqueci, Rachem, eu esqueci o nome do livro, me perdoe, eu ouvi os dois audiobooks, porque a Bíblia, Asher, livro de Asher e o livro de Enoque, que são citados na Bíblia, né? Por causa disso eu ouvi os dois apócrifos. Eu não faria estudo em cima de livro apócrifo aqui, porque eu não tenho capacidade para fazer isso, não é algo que... Eu acho que são coisas que a gente pode ter como informação, né? Ler esses livros, ouvir sobre esses livros. O livro de Enoque e o Rachem. Aqui eu tomei ainda
complicada na cabeça. Bom, e Gênesis. E juntando essas histórias, inclusive em alguma coisa do Novo Testamento também, tem um momento que a Bíblia fala que Ló, quando ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, a alma dele era afligida dia e noite, por causa da violência, por causa dos absurdos praticados dentro daquelas cidades. Então a alma de Ló era afligida, era aflita, era angustiada. Ele via injustiça por todos os lados e ele sofria. Ele já não estava mais, estava debaixo de uma situação de pressão, de ver tanta maldade. E se você buscar em dados históricos também, a gente vai aprender que realmente no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo do dilúvio, pré-diluviano, nos dias de Noé, tinha muita violência na terra. Muita violência, muito atrevimento na terra. E a Bíblia fala que os homens, eles estavam tão maldosos, tão violentos, que Deus fala o seguinte: o meu espírito não contenderá mais com o espírito do homem. Então eu vou limitar o tempo de vida deles a 120 anos. São pequenos detalhes que a gente começa a pensar, como nos dias de Noé. Nos dias de Noé teve o dilúvio. Águas cobriram a terra. Nos dias de Noé, teve o arco-íris, depois do dilúvio. Deus colocou um arco-íris no céu, para mostrar que ele faria uma aliança, e ele promete para Noé que nunca mais ele vai destruir toda a terra com um dilúvio. Aí você vira para mim falando: você já viu tanta gente que está morrendo em enchentes? Você já viu quanta gente está morrendo aí, que está chovendo, tá matando gente para dedéu, Ana? Mas não todo o planeta Terra. Deus, ele é muito preciso em suas palavras. E ele disse: todo o planeta não vai mais viver o que passou com o dilúvio. Eu não vou fazer subir 7 metros acima do nível água, do monte mais alto, subir mais 7 metros de água. Eu não vou mais afogar toda a natureza, eu não vou afogar mais todas as plantas, eu não vou afogar mais todos os seres humanos, como uma vez eu afoguei. Isso nunca mais. Vai ser com fogo, vai ser pior. Mas ok, vamos lá. Então, quando a gente começa a pensar, que é o meu caso, eu tô meio lenta hoje com a cabeça, eu peço aos irmãos que me perdoem um pouquinho, eu tô um pouquinho lenta, porque eu tô meio cansada de cabeça hoje, eu tô com a mente cansada. Mas eu quero fazer esse vídeo porque é algo que eu preciso passar para os irmãos. Nos dias de Noé tinha violência, nos dias de Noé tinha água, nos dias de Noé tinha salvação, nos dias de Noé vieram repentina destruição, nos dias de Noé teve o arco-íris, nos dias de Noé teve um renascimento. Agora vamos prestar atenção. O que temos tido nos dias de hoje? O que eu posso tentar associar? Isso é o mínimo que eu estou fazendo aqui, mas justo para os irmãos entenderem como que eu tenho observado. Nós temos que observar. Meus irmãos, para todo lado está chovendo. Você vai no YouTube aí para procurar os sinais, tudo quanto é lugar, vários lugares no mundo inteiro, dos 4 cantos do planeta, está chovendo. Tempo que era para ser sereno, não ter chuva, né, ter fresquinho, um outono normal, está chovendo. Mas não é chuva normal, é chuva pesada. É chuva que inunda as ruas das cidades, que viram verdadeiros rios, os carrinhos ficam boiando igual barco. Nós estamos quase que tendo que trocar o carro por um barco, porque se chover o barco boia, né? E aí então a gente consegue sobreviver. A Arábia Saudita, que a gente conhece sempre como um lugar de deserto, aquelas terras pro lado de lá, tá tendo inundação para tudo quanto é lado. Aqueles carrões dos árabes, tudo dentro d'água, galejando, boiando. A Itália, ontem, a meia hora da minha casa, teve uma tromba de ar, uma tromba d'água. Engraçado que eu tava lá embaixo, eu moro num apartamento, eu moro no quarto andar, minha sogra no primeiro. Eu subi, teve um momento lá, porque eu vim embora da minha casa, eu fui ver se eu precisava, o que eu podia fazer na minha casa aqui. Devia de ser por volta de 2h30 da tarde, mais ou menos. Aí eu subi para minha casa e eu olhei. Eu moro numa cidade costeira, então assim, da onde eu moro eu consigo ver o mar.
Aí eu olhei assim pro lado da janela que dá de cara pro mar, lá na frente, tava um céu preto, 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 mas um negócio horroroso, sombrio, parece que as nuvens tocavam a água, de tão baixo que tava aquele céu e tão preto, negro. E tinha acabado de chover aqui pro lado nosso, aquela chuvinha chata, mas uma chuva, né? Passa um pouco, meu marido me liga. Meu marido, ele tá fora de casa esses dias viajando, ele tá pro norte da Itália. E ele me ligou desesperado. Ana, tá tudo bem aí? Vocês estão bem? Aconteceu alguma coisa? Eu, claro que a gente tá bem. Tá saindo um sol aqui agora, porque do lado contrário, né, daquelas nuvens negras, tava saindo sol mesmo, tava começando a limpar o céu. E eu falei isso com ele. Ele falou, não, porque saiu no Facebook aqui que em Crotone teve uma tromba de ar. Uma tromba de água, e é tipo um furacão, né? Para quem não sabe o que é tromba d'água, é tipo um furacão, mas de intensidade menos pesada, mas causa estrago. E ele falou, quebrou tudo lá, não sobrou nada. E eu, meus irmãos, eu tô a meia hora de carro dessa cidade, meia horinha. E aí depois ele me mandou um link no Facebook para eu ver o vídeo, e eu vi o vídeo, tem um centro comercial, um shopping center que a gente vai sempre. E foi em cima daquele lugar lá, essa tromba de água. E saiu voando telha, saiu voando um monte de coisa, sabe? Foi um cassino, foi uma bagunça lá. E foi aqui, a canto, a minha casa. Aí passou na televisão à noite, a notícia, no telejornal nacional, essa tromba d'água. E mostrou uma outra parte da Itália, mais pro centro, uma outra tromba d'água. E aí as irmãs minhas do Brasil, né, as irmãzinhas que eu conheço, aqui também em São Paulo tem uma tromba d'água. Aí em Brasília teve chuva, quebrou árvore. E aí você vê lá na Austrália, aí você vê Arábia Saudita, você vê Japão, você vai rodando, o mundo inteiro tá tendo água. Um aguaceiro. Parece que não vai acabar mais essa chuva. É como nos dias de Noé? Não é exatamente igual, que o mundo inteiro foi inundado. Mas é como se Deus quisesse alertar. Olha, é como nos dias de Noé. São pequenos dilúvios. São chuvas anômalas. Quem está fazendo isso são os rastros químicos e a árpia. Aí eu te respondo, o Senhor disse, destruirei aqueles que destroem a terra. Meus irmãos, a realidade é que Deus fez vasos para a ira e vasos para a glória. Os vasos para a ira de Deus, ele os suporta para mostrar a bondade e a misericórdia de Deus, mas também para que a obra de Deus seja executada na terra. É como se Deus dissesse, quem é ruim, quem não presta, é ruim e não presta. E o sujo, que se suje ainda mais. Mas Deus também fez os vasos para a honra, que a cada dia que passa vão se aperfeiçoando, vão se aprimorando, vão se achegando mais ao Pai, a Deus. E os limpos que se limpem ainda mais. Tá lá em Apocalipse um negócio desse jeito, né? O justo que seja mais justificado, o sujo que se suje ainda mais, um negócio assim. Então, meus amados, Deus ele permite que as coisas aconteçam porque precisa ser assim. Jesus mesmo falou, é necessário que essas coisas aconteçam. Tem um momento que diz que até o fim seria assim, de guerra, de conflitos, de problemas. Então, se você observa, destruirei aqueles que destroem a terra. Se tudo que está acontecendo no mundo inteiro é mão de homem, e eu acredito que quando toca luz só eu acho difícil, porque como é que faz o homem fazer gerar um eclipse solar, um eclipse lunar, por exemplo, passar um meteoro, uma estrela particular aparecer no momento que não era para aparecer, certos sinais anômalos, a lua que está virando, né? A forma da lua hoje não é mais a forma da letra C, a letra C normal e a letra C ao contrário, mas ela parece um sorriso no céu algumas vezes. Certas coisas que às vezes você bate o olho e fala, peraí, mas tá esquisito, isso nunca vi a lua desse jeito. Então, meus amados, eu creio particularmente que muitas das coisas que estão acontecendo é a mão dos homens. Os homens são maus, os homens são ambiciosos e eles estão brincando de ser Deus, sim,
Concordo. Mas Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Quer dizer, então se alguém bate o pé e diz não tem nada a ver com Deus, isso é coisa do ser humano, eu posso dizer tem a ver sim, porque o profeta Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então o homem hoje tem capacidade de mover o clima. E Deus fala ainda, destruirei aqueles que destroem a terra. E o que eles estão fazendo? Destruindo a terra. Se tem uma porcentagem de culpa humana, de mãos humanas, nos cataclismas que estão acontecendo no mundo inteiro, o CERN, que é aquele laboratório lá gigante na Suíça, eles estão batendo próton com próton, fazendo colisão de partículas. Se isso está gerando buracos negros pela Terra inteira, e aí não são exatamente buracos negros, mas está fazendo buracos na Terra inteira, está fazendo rachar o planeta, se é por causa do CERN, eu não sei. Mas Deus fala, destruirei aqueles que destroem a terra. Se essas chuvas anômalas, furacões, dilúvios verdadeiros estão vindo porque o ser humano tem a ver, eu não sei. Mas Jesus disse que seria assim. Eu acredito que a essa altura do campeonato, todos vocês já viram aquela onda que bateu na sacada de um prédio alto e arrebentou com as varandas, com as sacadas todas, 2, 3 primeiro andar, destruiu, arrebentou com tudo. Os homens vão acabar desmaiando em perplexidade por causa do quê? Do bramido do mar. Ninguém construiria um prédio ou uma cadeia de edifícios perto do mar se tivesse convicção que nunca ia acontecer algo do gênero. Quem colocaria em segurança, colocaria a segurança daquelas pessoas em risco? Se alguém constrói certos imóveis perto do mar, é porque dá uma vida inteira nunca teve problema. Mas aí agora começa invasão, o mar começa a invadir, ondas anômalas começam a aparecer, invadindo os primeiros bairros ali de costeira, mini tsunamis é o nome delas agora. É a nova moda, mini tsunamis. O mar que tem recuado em alguns lugares da Terra ainda tem acontecido. Então, meus amados, o planeta não está normal. Está tudo desregulado. E é só pela misericórdia de Deus que a gente está aqui hoje falando ainda. Poderia ser aquela tromba d'água, poderia ser em cima da minha casa, meus irmãos. A minha casa, o teto eu moro no último andar, é baixinho. E é parte de laje e parte de telha. E se viesse uma tromba d'água em cima do telhado da minha casa, talvez hoje eu estaria aqui com o teto descoberto em algumas partes da minha casa. Então, meus irmãos, é pela misericórdia de Deus que a gente está aqui. A gente está vendo aí, nos dias de Noé, Deus fez um arco-íris. Satanás copia Deus e nós estamos vivendo o tempo do arco-íris, do movimento LGBT. Tem arco-íris para tudo quanto é lado. É engraçado, né? Agora apareceu esse símbolo mais evidente. É mais uma comparação, mas são como nos dias de Noé. Satanás escarnecendo das coisas de Deus. E a violência? E a violência? E a maldade? O amor que está se esfriando? Meus irmãos, eu poderia ficar aqui hoje falando só de sinais, mas eu acho que todo mundo aqui já está bem inteirado da coisa. Todos nós estamos entendendo que o mundo está caminhando para uma decisão final, para uma reta final. Até quem é ímpio tem começado a tocar nesse assunto. Está chegando o fim do mundo. Então, meus irmãos, diante dessa história, dessa situação, eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Tiago, capítulo 2. E eu gostaria de ler com vocês do 14 até o 25. E depois eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11. Essa é a mensagem, o bate-papo que eu tenho que ter com vocês. Tiago, capítulo 2, do 14 até o 26 diz: a fé sem obras é morta. É uma afirmação, meus irmãos. Não é uma suposição, é uma afirmação.
que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Só que a Bíblia fala claramente que se eu acredito naquilo que eu não vejo, eu tenho que ter obras. Porque senão essa minha dita fé é morta. E agora, Tiago explica isso nas palavras. Vamos ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de uma roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, meus irmãos, se não tiver obras, por si só está morta. Parando aqui, meus irmãos, ele está fazendo uma comparação. Ele fala o seguinte, vamos imaginar uma congregação de crentes. O que é uma congregação? Alguns crentes juntos, em um determinado lugar. Aí aparece alguém ali, né, um irmão, uma irmãzinha, e essa pessoa chega ali e fala, poxa, eu tô sem nada para comer na minha casa, tá inverno, meus filhos estão passando frio porque as roupinhas deles já não entram mais, tá tudo pequeno, estamos sem coberta, estamos sem roupa, estamos com fome. Aí os outros que são irmãos ouvem aquela história, dá um tapinha nas costas da irmãzinha pobrezinha e fala assim, vai com Deus, irmã, come bem, se aqueça bem, viu? Deus vai ajudar, Deus vai prover, irmã, não preocupa não, Deus vai prover. E vira as costas e vai embora. A Bíblia vira e diz de que proveito tem? Em que sentido? Essa senhora vai virar as costas, ninguém vai ter dado para ela uma coberta, ninguém vai ter dado uma roupa, ninguém vai ter dado um pacote de arroz que fosse com uma lata de óleo para ela cozinhar só isso que fosse. Ela vai voltar para casa, os filhos vão estar com frio e com fome do mesmo jeito. O que rendeu? O que aproveitou? O que gerou? Nada. E você que bateu a mãozinha nas costas da irmãzinha, Deus vai ajudar a irmã, que não deu nada. Como pode dizer que tem fé em Deus? Que fé é essa? Por isso que Tiago compara, é a mesma coisa. A chamada fé sem obras é morta. E o que é essa obra, Ana? É só dar algo material para alguém? Eu posso dizer um negócio para vocês aqui? Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu vou lembrando, eu vou falando. Se você abençoa um irmão com qualquer coisa material, aqui eu tô falando de coisa material, tá bom? Você vai de boa fé, encontra aquela pessoa e abençoa ela com algo material. Dá um dinheiro para essa pessoa pagar alguma coisa que ela precisa com urgência, ou então nutre ela, né, dá uma cesta básica, ou então abençoa essa pessoa de alguma forma material, e aquela pessoa então por um momento é suprida, ok? Então você fez isso com amor, você fez isso com dedicação, você fez porque você aprecia aquela pessoa ou aqueles irmãos que você está abençoando. Isso é fé. É fé. Quer dizer, quem está abençoando, seja lá quem for, o faz por amor, porque Deus nos ensinou que fizéssemos assim. Eu estava vindo embora da escola agora, levei meus filhos para a escola, estava vindo uma senhora caminhando, ela estava indo trabalhar. É um trajeto curto, mas eu estava de carro, eu falei, gente, o que custa dar uma carona para essa senhora? Parei o carro, falei com ela, ô Alina, bom dia. Ela, bom dia. Ela é russa. Bom dia, Ana. Falei, Alina, entra que eu te levo lá. Aí ela ficou assim meio desconcertada e entrou. E eu deixei ela na porta do serviço, virei o carro e vim embora. Eu fiz por amor, eu fiz porque tadinho. Eu falei, gente, essa mulher vai caminhar até lá em cima, tá frio, tá esse tempo feio. O que custa? Mas eu fiz porque eu queria fazer. Eu gosto dela, é uma pessoa muito gente boa. Mas, de certo modo, foi uma obra. Então, a gente faz porque a gente faz por amor. Então, se eu vejo um irmão numa determinada necessidade, aqui falando agora, voltando, né, para irmãos que ainda o peso é muito maior, meus irmãos. Se eu abençoo um irmão em Cristo, ou uma irmã em Cristo, eu estou fazendo porque eu creio em Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele está vendo essas coisas. E Deus, Ele é o nosso consolador. Meus irmãos que têm abençoado outros irmãos,
eu gostaria de deixar essa pequena frase. O nosso Deus, ele é o Deus consolador. Mas aí virando o jogo, a pessoa que recebe a bênção, a pessoa que recebe a boa vontade de alguém, o que essa pessoa tem que fazer quando é abençoada? A primeira coisa que ela tem que fazer é reconhecer o bem que alguém me fez. Principalmente se nós estamos falando no meio cristão. Se alguém é cristão, essa pessoa tem que reconhecer. Eu estava necessitado e alguém me ajudou a suprir a minha necessidade. Agradecer a Deus pela pessoa que abençoou e respeitar a bênção que lhe foi entregue. Então, se alguém te deu um dinheiro para você fazer uma compra para sua casa, porque seus filhos estão necessitados e você é também um irmão em Cristo e alguém te abençoou, você então respeita a bênção que você recebeu. Meus irmãos, eu tenho aprendido em temor a Deus que tudo que nós temos que respeitar e temer. Hoje de manhã eu quebrei o pau aqui em casa com meus 2 filhos, porque eles pegaram uma mania. Eles chegam em casa da escola, eles pegam a roupa deles, dobram e põem em cima da cama. O guarda-roupa do lado, mas eles põem em cima da cama. Se a roupa tá limpa ou se a roupa tá suja, não interessa, eles vão acumulando tudo ali. Aí eu durante o dia passo lá, recolho tudo, tiro o que é sujo, ponho o que é limpo, tento, Aí passa depois de novo. Os brinquedinhos, do jeito que eles deixam, eles jogam, eles deixam. Aí arruma de qualquer jeito. E tá passando o tempo assim. Hoje de manhã eu quebrei o pau. Hoje de manhã eu fiz uma guerra nessa casa. Principalmente com meu filho mais grande, de 11 anos. Desculpa o pleonasmo. Maiorzinho. Eu falei para ele, você tem que respeitar a mim e ao teu pai. Porque eu tô aqui limpando essa casa para você. Porque ele pegou um vício. Quando tem uma coisa dele julgada, ou uma coisa qualquer que seja julgada, e eu peço para guardar, para conservar, ele fala assim, não fui eu. E aí eu volto com essa conversa. O prato que você acabou de comer, foi você quem sujou? Foi. Por que eu então é que tenho que lavar? Se eu for pensar como você quer e como você pensa, essa casa cai. Porque eu não vou limpar nada que eu não sujei. Seu pai, para que ele vai trabalhar para comprar o pão para sua barriga? Se não é ele que comeu aquele pão. Imagina se cada um pensar só em si mesmo. Como é que vai terminar a nossa família? Você tem que dar valor aos brinquedos que o teu pai te comprou. A cama que o pai comprou, ao quarto que nós estamos aqui dando para vocês. O pai que construiu e eu que mantenho ele limpo. Tem que ter respeito. Tem que ter gratidão. Vocês têm tudo, não vos falta nada. A gente tem que ter respeito, meus irmãos. Como eu tenho aprendido isso na minha vida. Gente, vocês não têm ideia do como que eu tenho temor por tudo que eu tenho. O respeito e o reconhecimento. Porque quem abençoa, meus amados, no final do frigir dos ovos é Deus. Se você, meu irmão, recebeu uma cesta básica de algum outro irmão, porque ele te abençoou, o irmão fez uma boa obra e te abençoou pela fé e pelo amor, porque é uma pessoa de Deus. Mas por detrás daquela situação, o próprio Deus levantou a provisão para te abençoar. E a gente vê muita gente cuspindo no prato que comeu, não reconhecendo. Vocês estão entendendo a que ponto que nós estamos chegando da insensibilidade? Pessoas que têm recebido bênçãos, que talvez você que está aí me ouvindo nunca recebeu. E em vez de respeitar, porque por detrás da pessoa que te abençoou tem Deus. Porque Deus é que dá o trabalho para a pessoa conseguir te abençoar. Deus é que provê o salário. Deus é que provê a força física da pessoa ir lá e comprar e te dar certa coisa. Deus é que toca o coração da pessoa. Deus é que transforma o coração da pessoa para que ela tenha sensibilidade e seja tocada a querer te ajudar. Então, quando a gente não trata com respeito as bênçãos que a gente recebe, a gente está faltando de respeito com a pessoa que nos abençoou. Mas, em primeiro lugar, estamos faltando de respeito para com Deus.
E quem está abençoando, se continua abençoando dentro dessa situação e a outra pessoa está fazendo mal para com você, você está permitindo que ela acumule brasa de ira em cima da cabeça dela. Meus irmãos, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente tem que aprender a pôr na balança a vida. A vida nossa tem que ser balanceada, equilibrada, justa. Irmã Ana Paula ora por mim. Meu marido está perdido. Aí a irmã Ana Paula se põe a orar pela irmã que o marido está perdido. Faço uma semana de campanha pessoal de oração com a irmã. E ora, e ora, e ora. Passou uma semana. O marido deu uma arranjadinha, uma melhoradinha. A irmã desaparece. A irmã some. Passa um tempo, o marido até melhora, até conserta. Só que a irmã continua sumida. Quer dizer, ela só lembra da irmã Ana Paula quando o pau está quebrando pro lado dela. Ah, irmã, ora por mim. O pau está quebrando pro meu lado. Aí quando melhora um pouquinho, ela esquece a irmã, ou os irmãos que a ajudam, ela esquece o próprio Deus, e ela segue a estrada dela tranquila, sem tempo para orar, sem tempo para ler Bíblia, sem tempo para se dar ao próximo. E a gente está vendo isso. Eu vejo isso, meus irmãos. Tem dias que eu falo para vocês, eu só não desisto de certas coisas, não de tudo. Mas eu vou ser sincera, eu, Ana Paula de Souza, eu só não desisto de certas coisas, primeiro por respeito àqueles que estão caminhando junto comigo e não desistiram também, estão batalhando junto comigo, nas orações, enfim, no geral, que a gente percebe, a gente sabe. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, Deus não deixa nada no escuro. Nada. Tem gente que se faz de santo, mas Deus vai trazendo o podre, Deus vai trazendo os podres. Devagarzinho vai vindo tudo. Quando você menos espera, você bate o olho numa coisa. A gente está muito ligado na internet, né? Então é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é página YouTube, enfim, é um pouco de tudo, né? Quando a gente menos espera, meus irmãos, isso acontece direto comigo. Às vezes eu menos espero, vem uma foto específica de alguém de um modo diferente, vem um post no Facebook que alguém manda para mim, vem alguma coisa. Houve um tempo, nós estamos falando de uns 4 anos atrás, mas 4, 5 anos atrás. Houve um tempo, meus irmãos, eu tinha um grupo WhatsApp, eu era a líder do grupo, tinha um grupo de irmãos, uma bênção. E tinha uma pessoa nesse grupo, não vou dizer se é homem ou mulher, porque não é o caso aqui de expor muita situação. Tinha uma pessoa, um ser humano nesse grupo. E esse ser humano era uma bênção no nosso meio. Isso não aconteceu uma vez só não, né? Essa é uma história específica, ok? Esse ser humano era uma pessoa muito legal e conversando comigo expunha seus problemas, suas crises, suas perseguições, né? A mãe tinha problema com a mãe, tinha problema com um dos irmãos e tinha uma situação complicadíssima. Esse ser humano trabalhava para tentar sustentar a casa, a história era toda essa. Mas com o tempo, esse ser humano ele começou a implicar com um ou com o outro do grupo. Achou 2 pessoas ali e começou a falar afinetado com algumas pessoas, como se estivesse falando com pontinha de agulha, sabe, para pizzicar o outro. Ninguém falou nada, a coisa foi caminhando. E aí, depois de um tempo, esse ser humano começou a desaparecer um pouquinho. Aparecia, desaparecia, participava, não participava. Ora estava quente, cheio de Deus, ora não estava tanto. E esse ser humano falava que era uma pessoa que vivia buscando a Deus. Eu jejuo todo dia, eu oro todo dia, eu vou no culto, eu busco, eu faço, eu aconteço, e tatatá, e tototó, e tatatá, e tototó. Você fala que é gasofilácio. É gasofilácio? Como se já? Aquele vaso cheio de óleo, né? Tá entornando de tanta unção essa pessoa. Aí, meus queridos, começou a ficar estranho, passando o tempo, tava tendo alfinetada com um, com o outro, começou a criar caso com alguns. E eu observando. Falando, mas por que isso está acontecendo? Será que essa pessoa está triste, está chateada, está assim, está assado? Um belo dia, essa pessoa mudou a foto dela no grupo, né? Ela pôs um perfil de uma foto estranha.
esse ser com um gênero sexual específico parecia do sexo oposto. Para não dizer muito, não entregar muito. Mas não parecia. Aí eu até olhei a foto melhor, parece que mexeu no cabelo, fez uma foto mais vivaça, não, viva, uma foto mais colorida. Eu falei, uxe, tem coisa estranha aqui, mas pode ser, é uma coisa de moda. Mas gira, foi passando o tempo. Ninguém falou muito, e essa pessoa sumia, desaparecia, voltava, tá. Chegou uma foto para mim do Facebook dessa pessoa, declarando amor a alguém do seu mesmo sexo. Nós estamos falando aqui de homossexualismo, né? Homossexualismo vale para homem com homem e com mulher com mulher? Desculpa, porque eu tenho uma confusão na minha cabeça com relação a essas coisas, mas eu sei que essa pessoa estava declarando amor a alguém do seu mesmo sexo e essa pessoa correspondia e parecia que eles estavam juntos ou juntas, 2 namorados ou 2 namoradas, para não entregar o pato aqui. Então veio fora que essa pessoa estava praticando perversões sexuais, pecado de homossexualismo, mas no grupo queria passar por santa, por santo. Até que essa pessoa desconectou totalmente do WhatsApp, né? Ela parou de participar do grupo e tal, a gente foi arrumando a situação. E dali para frente só veio aparecendo, foi aparecendo foto do Facebook, é porque a máscara caiu, né? Então, assim, a gente vê, Deus, ele não deixa nada encoberto, pelo menos comigo, Ana Paula, meus irmãos. Às vezes eu tô na minha casa, tô quietinha, aí abro o meu WhatsApp, aparece um irmão, uma irmã querida, uma pessoa que eu conheço, com uma foto estranha. Que você bate o olho naquela foto. Isso aconteceu várias vezes, hein? Não é uma pessoa ou 2, não, várias vezes. Mulheres que se dizem de Deus, que se colocam com fotografias sugestivas. Teve uma senhora, uma mulher, vamos dizer assim, uma do sexo feminino. Certa vez essa pessoa falou para mim que tinha muita opressão demoníaca na vida dela, a gente orou e tal, passou o tempo e tal. Essa pessoa, ela bota uma foto no WhatsApp, tem um cabelão preto grande, muito bonita a moça, muito bonita mesmo, é uma moça. E ela tirou uma foto que o ângulo que a câmera pegou, o cabelo caía no ombro e ela estava sentada, abraçou o joelho. Você já viu quando alguém senta e abraça o joelho? E ela estava sem calça, então as pernas estavam descobertas, o cabelo cobria o ombro e o ombro estava descoberto. E a foto que essa pessoa tirou parece que ela estava nua. E aí ela sentou cruzando as pernas e abraçou, jogou o cabelo, parecendo que com isso ela tampava suas partes íntimas. E pôs isso como perfil de foto WhatsApp. E do lado, Jesus é grande, Jesus é maravilhoso. Quer dizer, eu vejo uns negócios de vez em quando eu vejo uns negócios assim. Às vezes eu tô aqui limpando minha cozinha, aí eu pego o WhatsApp para ver se alguém me deixou alguma mensagem de áudio, que eu amo quando alguém fala comigo, aí eu boto o fone no ouvido, vou lavar umas vasilhas, né, como se eu estivesse em companhia, 5, 6, 10, 15 minutos de áudio, me chalo. Aí começa a correr porque tá tudo no silencioso, porque senão ficar pitando o dia inteiro não dá certo, né? Aí eu escolho, olha, eu vou ver se eu começo para quem fala, quem registra, né, e vou. E aí é nessas que eu vejo certas fotos estranhas. Homem não é tanto, porque os irmãos é mais difícil, né, para fazer certas fotos. Mesmo assim eu já vi também. Tem gente, tem um ser humano que todo dia tem uma foto diversa no perfil WhatsApp. Essa pessoa nem me segue no canal, eu tenho certeza. Foi apresentado por uma outra pessoa. E é muito bonita, é uma outra irmã. A maioria são as irmãs. Ela é muito bonita e cada dia ela põe uma foto diferente. Pessoas que ostentam a sua própria aparência no próprio WhatsApp. Eu falo WhatsApp porque é o que eu uso, meus irmãos, porque eu não vou no Facebook de ninguém, senão é aí que eu ia ver mesmo. Se ostenta. Aí você fala, mas irmã, mostrar minha beleza é pecado? Não, não é pecado, minha querida e meu querido, não é pecado. Se você é uma pessoa bem cuidada, é uma pessoa bonita, e você gosta, né? Você tem essa alegria de se mostrar. Você tem que tomar cuidado com a linha tênue que separa esse lado de autoidolatria, ou essa ostentação à vaidade na sua vida, de simpatia. Porque você às vezes é uma pessoa super simpática,
Então você vive mudando sua foto de WhatsApp, cada dia você tá de um jeito, mas é por simpatia sua, você gosta, sempre foi assim, a sua natureza. Mas isso não te atrapalha na tua comunhão com Deus e nem na comunhão com os outros irmãos, ok? Mas tem pessoas que se auto-idolatram. E por mais que você possa dizer para mim, não, Ana, eu não sou assim, é só Deus é quem sabe, tá na mão de Deus. E aí tem essa outra irmã, ela é morena, tem um cabelo escuro, um cabelão, muito bonita a irmã. E ela faz cada dia uma foto diferente. Cada dia tem uma foto diferente. Tem dia que ela muda a foto até 3 vezes por dia no perfil WhatsApp dela. Então são situações que a gente tem visto no meio, você tá entendendo? E aí é onde começam a vir interrogações, né? Lógico, é óbvio, começam a vir interrogações. Então nós, como um todo, como uma igreja que está para subir, literalmente, antes de ter que prestar satisfação para pessoas, porque aqui ninguém tem que prestar satisfação de sua vida. Eu sou uma pessoa, eu, Ana Paula, eu sou um ser humano que eu parto do princípio que cada um tem sua vida. É problema teu. Se você é feio, se você é bonita, se você quer se mostrar, se você não quer se mostrar, se você quer abençoar o próximo, se você não quer abençoar, se você quer servir o reino, se você não quer servir, etc, 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 etc. É problema teu. Como a minha salvação pessoal é problema meu. Porque não adianta um mundo de pessoas fazerem tudo para que eu seja salva se eu não estiver nem aí para a situação. Deus conhece o nosso coração. Então eu parto do princípio, se você tem uma casa bonita, se você tem um carro zero, um carro importado, se você tem uma roupa cara, se você isso, se você... é problema exclusivamente teu. Mas voltando como corpo de Cristo, então eu já não penso mais no individual do problema teu de cada um, mas eu penso no todo, no corpo, na chamada igreja. Se eu me sinto parte desse corpo, então eu entendo que eu não sou mais de mim mesma, mas eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Então eu já não tenho mais essa liberdade de achar que eu posso fazer do jeito que eu quiser, jogar no ventilador e vai que tá bom. Porque aí parte do princípio, eu temo a Deus e eu tenho que ter limite. Eu tenho que ter limites. Aqui eu entraria num outro tema e eu não posso fugir do que eu quero aqui. Mas a gente tem que entender que boas obras, e aqui eu vou falar muito claramente para os irmãos, é tudo o que você faz. É o ar que você joga fora, respirando. Você puxa e tira o ar, né? Você respira e inspira, respira e inspira. Então, isso também é o seu viver. Precisa ser uma boa obra. Isso tira de você a capacidade de você se zangar com alguém? Isso tira de você a capacidade de você se aborrecer? Se indignar? Não. Nós continuamos humanos. Ló estava afligido dentro de Sodoma e Gomorra, mas Deus o chamou de homem justo e o tirou de lá. Então não é o caso. Eu posso ter sentimentos de incontentação, praticamente de raiva, dependendo de uma situação, no momento, a gente vive, a gente às vezes se ira, mas num todo, pelo que eu me iro? Pelo que eu me fico indignado? Pelo que eu fico arabiado, com raiva, com sabe lá o quê? Pelo meu próprio umbigo ou por causa do meu Deus? E são situações que só o Espírito Santo é capaz de te dar o entendimento. É um discernimento refinado, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Ele mesmo está concluindo a obra que Ele começou em nós e Ele é que vai terminar. A Bíblia diz que quem é santo que vai se santificar ainda mais. A Bíblia diz que nós iremos ser encontrados irrepreensíveis naquele dia. Qual é o dia para a igreja? No dia do arrebatamento. Para a igreja de Cristo que vai subir, vai ser o dia do arrebatamento. Naquele dia temos que ser encontrados irrepreensíveis. Então eu, Ana Paula, o que eu tenho feito na minha vida? Às vezes eu acho que eu sou boa demais. Eu sou humilde. Eu tô falando aqui de modo hipotético, tá bom? Meus irmãos, eu não quero acusar ninguém. Assim, eu sei que as pessoas que estão me ouvindo aqui, tem gente que sabe que eu até te vi já. Pela foto, já conversei com você. Pelo amor de Deus, o meu foco não é apontar dedo para ninguém.
Eu tô apontando o dedo para um geral, para o corpo, incluindo eu, tá bom? Eu tô aqui batendo um papo cabeça com os irmãos, para vocês medirem. Nós temos que medir a nossa vida. Nós temos que harmonizar a nossa vida, ok? Então não me levem a mal, não se ofendam comigo, porque o que eu falo aqui eu tô pondo na minha vida, a partir de mim. Então nós estamos pensando junto, batendo cabeça, refletindo, ok? Então o que acontece? Vamos imaginar que eu, Ana Paula, e aqui eu puxo para minha pessoa para não botar o dedo para ninguém. Se a carapuça servir, minha querida, meu querido, me perdoa, é o que tá aí, tá bom? Mas imagina que eu me sinto muito bonita. É um exemplo. Eu me sinto muito bonita. Eu sinto que eu sou a bonitona. Eu sou bonita, meu cabelo é maravilhoso, minha pele parece a bumbum de um neném. Você já viu o bumbum de neném? Não precisa do bumbum, né? O neném, ele é todo lindo, ele é todo fofinho. Você passa a mão na pele de uma criança, né? Dependendo da criança, parece que é um veludo, né? A coisa mais linda é a pele de uma pessoa criança, uma pequenininha. Então tá, a minha pele é igual o bumbum do neném, né? Perfumada de brotalco. Eu tenho um físico bonito, eu tenho um estereótipo bonito, eu tenho uma condição de estar ainda mais bonita ou bonito, e eu me sinto a tal. É onde eu preciso parar e medir. Gente, eu já falei aqui várias vezes, quem é bonito de natureza é um dom de Deus, não adianta. Você pode pôr um pano de saco na cabeça, você pode vestir um pano de chão, você vai estar sempre bonito ou sempre bonita, não adianta. Tem gente que qualquer coisa que veste, não tem jeito, a beleza é de tamanha proporção que abafa qualquer coisa feia. Quem é bonito é bonito. Eu não sou bonita desse jeito, sinceramente. Eu não tenho esse dom de simetria, né, do meu corpo, do meu rosto, do meu cabelo. Meu cabelo tem dia que parece que quer me bater, de tanto que tá nervoso. Eu tenho que amarrar ele. Tem dia que eu tenho que pegar creme. O primeiro creme que eu acho na minha casa para cabelo, não sei nem se deve estar no cabelo, mas eu fico tão nervosa com esse cabelo eletrizado, né, que ele é cacheado, anelado, crespo, dependendo da situação, ele fica desidratado e começa a ficar nervoso. A primeira coisa que eu acho, até óleo de cozinha outro dia, um dia eu tava tão nervosa com esse cabelo, ele tava tão, nossa, tava demais. Peguei óleo de oliva, azeite, né, taquei na mão, taquei na cabeça e prendi tudo. Fiz um coque, falei, de tarde eu te lavo, fica quieto, tá amarrado. Então, meus amados, mas a gente precisa pôr na balança meu modo de falar com o próximo, e não é só com irmãos não, é com todos, meu modo de falar com o próximo. Ah, meus irmãos, muitas das vezes eu engulo calada certas coisas para não falar demais. Só que tem vezes que Deus sabe, Ele me conhece, eu não consigo ficar quieta. A injustiça eu não suporto. Quando eu sei de certas situações injustas, eu não suporto. Aí eu falo. Mesmo assim, tenho tentado falar de modo discreto. Quem sabe a pessoa entenda, mas é duro. E todo o meu viver, se eu gero no coração de outros irmãos pensamentos ou sentimentos atribulados, eu não estou gerando boa obra. Porque para Deus, obra não é só você comprar uma cesta básica e entregar na casa do irmão pobre ou que está passando por dificuldade. Isso é uma boa obra. Como não? Mas a gente tem que entender que com Deus a gente não lida só no plano físico. Deus, ele lida conosco no plano físico, material, então, o sustento de todos os dias, se é da vestimenta, que da alimentação. Mas Deus lida no plano da alma e no plano do espírito, meus irmãos. Então, às vezes, eu, Ana Paula, não tenho condição de dar cesta básica para ninguém. Eu não tenho condição de ajudar ninguém a pagar uma conta de telefone. Eu não tenho condição de ajudar você a comprar um vale-transporte para você passar o mês. Eu não posso te ajudar com a escola do seu filho. Eu, materialmente, sinceramente, não posso ajudar ninguém com nada. Porque eu vivo pela fé. Não me falta nada. E eu tenho tudo bom. Graças a Deus, do bom e do melhor que Deus pode me dar, Ele tem me dado. Mas eu posso ser bênção na sua alma. Então as minhas boas obras estão sendo geradas no plano da alma, de quem me escuta. Então eu estou nesse patamar em que Deus está medindo a minha boa obra mais para o lado da alma. E a alma é o centro das emoções. Então eu estou abençoando alguém de algum modo. É uma boa obra.
Mas Deus, ele mensura também, ele mede também a nossa boa obra pela intenção do nosso coração. Tem gente que faz algo bom só no externo, mas dentro do coração tá com raiva. Mamma mia, eu tenho que comprar 1 quilo de carne para dar para aquela pessoa. Por que ela não vai trabalhar? Aí com um sorriso no rosto, entregando a carne, mas por dentro pensando, por que essa aqui não vai trabalhar? Eu também trabalho. Vocês estão conseguindo entender, meus irmãos, que quando a Bíblia fala a fé sem obras é morta, a coisa é muito mais profunda do que parece? Não adianta a partir de hoje todo mundo sair comprando cesta básica para ajudar irmão pobre, dar no vale transporte, vai lá no seu guarda-roupa, pega alguma coisa, entrega para alguém. Isso não é o bastante para Deus. Porque Deus, ele vai muito além disso, ele olha o teu coração, ele olha o que você está ministrando para os outros com a alma. Você está ostentando o quê? E isso está gerando em quem te assiste o quê? Gente, tem gente que olha para você e que o que essa pessoa pensa? Ah, irmã, mas pensa errado, porque eu não sou assim. Não interessa. Nós temos que fazer de tudo para não chamar atenção demais. Porque quem tem que chamar atenção na nossa vida é Deus. Meus irmãos, tá indo muito pro lado da coisa da vaidade. Mas tem gente que chora muito também. Tem irmão que chora demais. Ai, pobrezinho de mim esse mês. Eu paguei a água, paguei a luz, paguei o telefone, paguei isso, paguei aquilo, mas não sobrou dinheiro pro vale transporte do meu filho. Ou então, eu paguei isso, paguei, mas esse mês eu não posso pagar a minha internet. E chora, chora. Aí outros que veem você ali naquela situação de tristeza e de falta, comovem e te abençoam. E às vezes você recebe aquela bênção no primeiro mês, no segundo. Aí o terceiro mês você já tem condição de bancar, só que você já está acomodado tanto. Aquela pessoa tem mais do que eu, não vai fazer falta para ela. E aí você às vezes até trata mal. Eu não sei, meus irmãos, são tantas situações diferentes, são tantos casos diferentes. Esses dias eu fiquei sabendo da história de uma irmã, e essa irmã é muito querida para mim. Dependendo de quem estiver ouvindo esse áudio aqui, vai saber do que eu estou falando. Só 2 pessoas podem entender isso. Mas essa irmã sentiu no coração dela que ela precisava ir ajudar um irmão querido também. Ele estava se recuperando de um tratamento. E essa irmã da cidade dela, ela saiu de lá, pegou um ônibus, bateu na porta da casa desse irmão pela primeira vez. E ela ficou ali com ele alguns dias. Levou ele para fazer o que ele precisava na rua, cozinhou, limpou a casa, tratou dele, porque a família dele não quis nem saber. E essa senhora, essa irmã querida, ela foi lá e abençoou o irmão. Sendo ela uma pessoa que passa dificuldade na vida. Tem filhos, é sozinha, não tem um marido, mas ela não pensou 2 vezes. Deus tocou no coração dela, você tem que ir lá e ajudar o fulano de tal. Ela levantou o dinheiro para pegar o ônibus, fez uma viagem, eu não sei de quantas horas, mas mais de 3 horas de viagem eu sei que ela fez. E bateu na porta da casa do irmão. Se doou, fez por ele. Ela que não tem para ela, se doou para ele. Não só financeiramente, pelo fato dela ter feito toda essa viagem, custeado tudo, mas também pelo fato dela estar ali, limpou, ajudou, cozinhou, e fez. Mas o coração dela fez com entusiasmo, com alegria, com amor para com o irmão. E eu fiquei sabendo que Deus trabalhou muito ali. E quando o irmão me contou esse testemunho por alto, eu fiquei muito feliz pela vida dessa irmã. E eu falei, meu Deus, cuida dela. Ela precisa que o Senhor cuide dela. Assim como eu preciso que o Senhor cuide de mim. Cuida de nós. Aonde tem necessidade na alma, supra-nos. Porque, meus irmãos, a nossa oração tem que ser essa. Porque a boa obra sai da tua alma. Não sai do teu externo, não sai do teu físico. Você tem que entender que o teu corpo físico é uma parte mecânica.
O nosso corpo, ele simplesmente recebe ordens dos sentimentos que saem da tua alma. Se você cobiça, então você vai para roubar ou vai para tomar, ou se vem da tua alma. Se você vê uma pessoa muito bonita na rua e essa pessoa te dá bola, não é a sua parte física que deseja primeiro, é a tua alma que cobiça. As fantasias começam na tua mente, a tua mente é a tua alma. A alma do homem é o centro de tudo, meus queridos. Vocês têm que entender. Quando você ostenta a tua beleza e você faz 1 milhão de fotos todos os dias e se coloca à vista, isso não é o teu físico que faz, sai da tua alma. Se você trata bem ou se você trata mal, se você tem temor ou se você não tem temor, tudo sai da nossa alma. É onde a gente precisa estar constantemente se auto-monitorando. Eu não sei aonde está escrito na Bíblia, se você quiser procurar e deixar na referência aí com os comentários do vídeo, a Bíblia diz que nós temos que julgar a si mesmo. Eu preciso todos os dias pôr na balança. Eu preciso me monitorar, ainda que eu pense que o que eu faço, com como eu faço, não ofende ninguém. Mas se eu percebo que parece que está ofendendo ao próximo, eu preciso, por amor ao próximo, mudar. Porque eu não sou mais dona de mim mesma, é Cristo que salvou-me com seu sangue. Então eu preciso dar uma realentada, eu preciso dar uma freada em certas coisas. Eu preciso aprender a dar valor a quem me faz algo de bom. Eu preciso não ter autocomiseração de mim mesmo. Sabe o que é autocomiseração? É ter dó de você mesmo. Gente, eu vou dizer um negócio, eu nunca errei nisso. E olha que eu já conheci muita gente, eu já conversei com muita gente, eu já trabalhei fisicamente em Belo Horizonte com muita gente. E de todas as pessoas, inclusive da família de meu esposo aqui, que não me deixa mentir. Eu já observei uma coisa, quando uma pessoa se autoelogia demais, tem uma coisa errada com essa pessoa. A pessoa começa a falar, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo todo mundo, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Opa, peraí, tem trem errado com essa pessoa. A pessoa começa a falar assim, eu me consagro demais para Deus. Às vezes é verdade. E tem gente que fala e você conhece que essa pessoa... Mas a Bíblia fala que tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer no nosso secreto. Então, por exemplo, hoje eu dei carona para a russa, né? Para minha amiga russa. Eu contei aqui no YouTube. Até então era entre eu, ela e Deus. A boa obra que eu fiz estava sigilada com Deus. Era um galardão que eu ia receber no céu, ok? Mas a partir do momento que eu entro aqui e dou um testemunho, olha, eu dei carona para essa pessoa, assim, começa a expor aquilo, a glória vem de fora. Quer dizer, alguém vai falar, irmã Ana Paula, que bênção que você ajudou a irmã. Amém. Quer dizer, então alguém já me reconheceu. Eu não vou esperar galardão desse ato no céu. Porque já fui reconhecida aqui na terra. A Bíblia fala algo assim. Se Deus vai me abençoar ainda, não sei. Eu estou expondo certas coisas para trazer como exemplo em cima do tema que eu estou falando. Que não é que é tudo que eu faço que eu saio falando todo mundo. Deus conhece meu coração. Deus conhece o teu coração. E a gente precisa aprender então a nivelar a nossa vida. Em tudo. Eu faço boas obras ou eu recebo algo de alguém. Eu faço boas obras fisicamente ou eu faço também boas obras pela alma. E é mais pela alma, posso garantir para os irmãos. 99% do que a gente faz de bom é pela alma. É uma boa palavra, um bom conselho, é uma visita, é um consolo, é uma oração. Se nós somos crentes, estamos no meio de gente crente, é o querer saber como é que você está, é o tentar viver em paz com todo mundo dentro do possível, e não é fácil sempre. É tentar ser neutro quando precisa ser neutro. É se nivelar. É uma luta, meus irmãos. Viver em paz, ter sabedoria para conseguir levar a vida com as pessoas é complicado. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Mas é belo quando é difícil, porque são novos desafios e a luta serve para nos aperfeiçoar. Quanto mais você treina, pratica na sua vida certas coisas, mais você se torna forte. Às vezes você se acha uma pessoa muito lindo,
um homem muito bonito. Mas é mais bonito você ser encontrado lindo por Deus do que pelos homens. Qual é o tamanho da honra que você quer receber? A honra que vem do Pai ou a honra que vem dos homens? Para que ser beleza demais? Para que tanta beleza exposta? Para ser glorificado pelos homens? Enquanto Deus não está te glorificando em nada, pelo contrário, muitas das vezes está chateado com você? Meus irmãos, tem que ter inteligência. Sabedoria é a base da vida, da alma. Como eu gostaria, meus irmãos, de ser exibida. Como não? Quem não gosta de ser vangloriado? Quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta de vestir uma roupa de tecido original? É algodão? 100% algodão da melhor qualidade, biológico. O melhor sapato, o melhor perfume, o melhor cabelo, o melhor isso, o melhor aquilo. E caminhar bonita na rua. Essa semana, eu conversando com uma irmã querida, eu falei com ela, eu falei, engraçado. Eu estava aqui na minha casa pensando com meus parafusos, né? E às vezes eu repito certas roupas 3, 4 anos direto. Tem certas roupas que eu uso elas por 3, 4 anos, a mesma roupa. Chega o inverno, eu tiro ela da caixinha de papelão, lavo e visto. Então quem me viu ano passado com tal roupa, me vê de novo esse ano. E aí eu fiquei pensando outro dia, falei, poxa, meu Deus, eu até queria ter umas roupinhas novas para quebrar um pouco essa constante, né, essa rotina, sempre a mesma roupa, a mesma roupa, a mesma roupa. As pessoas já me conhecem até pela roupa que eu visto, porque é sempre mais ou menos a mesma coisa. Mas aí, meus irmãos, pensando, o cabelo meu, né, eu sou morena, então eu sei que se eu fizesse um pouco de luzes no meu cabelo, ia destacar mais a minha pele, ia me destacar mais, ia me exaltar, né, a beleza da cor da minha pele, nesse caso. Então eu sei que eu poderia ir num cabeleireiro bom e falar, olha, faz umas luzes, né, umas mechas no meu cabelo. Não é pecado, meus irmãos. Mas eu vou desdeixando, vou largando pra lá. O importante é que ele tá bem hidratado, penteadinho, né? Marronzinho. Tô parecendo um toco de árvore, toda marrom. Olho marrom, pele marrom, cabelo marrom. Mas tá bom, meus irmãos. Mas eu vou levando assim, sabe? Eu poderia comprar um perfume de 30, 40 euros, um perfume de marca mesmo, importado, e usar esse perfume sempre. Mas tem um perfuminho que custa 4 aqui, que é uma delícia, e eu uso aquele, tá bom. E eu vou vivendo numa base do tá bom. Eu não sou feia, eu não sou mulambada, eu não sou maltratada, mas eu não tenho essa vaidade de querer sempre estar mudando. Tem gente que toda semana compra roupa, compra sapato, não consegue sair na rua sem passar um batom. Ou o homem não consegue sair na rua sem olhar no espelho, eu fiz a barba, tá tudo certinho, né? E eu pensando nisso aqui, assim, na besteira, aí me veio na cabeça algo do gênero. Aqui eu até não estou vivendo isso, mas na eternidade nós vamos ser revestidos de glória. Meus irmãos, sabe a beleza que nós vamos ter no céu? Vamos dizer no céu, né? Mas podemos ser mais amplos ainda na eternidade. Sabe como que a gente vai ser bonito? E o belo do céu é que a beleza do céu não é uma beleza que alguém vai te invejar ou você mesmo vai se ostentar. Porque lá é tudo bonito. Na eternidade, o correto é tudo ser bonito e perfeito. Então não tem como ter coisa feia no céu, maltratada, desmazelada, mal cuidada, mas tendo a beleza que vai ter lá, não vai ter vaidade. Porque a glória é para Deus. E Ele vai mudar o nosso coração e depois o nosso externo. Quer dizer, a transformação ela vai ser total. Então eu, Ana Paula, eu sei que eu não estou pronta, humanamente falando, para ser ostentada por fora. Porque se eu começar a me auto-ostentar e a querer me apresentar de certo modo muito mais linda, bonita. E quando eu falo lindo, meus irmãos, é porque eu, de certo modo, eu entendo que não tem gente feia. O ser humano é maltratado. É um dente mal cuidado, é um cabelo mal cuidado, é uma pele desmazelada, é uma roupa que está no corpo errado. Então, se a pessoa consegue se arrumar, ela fica até bonita. Mas se ela exagerar e se ostentar, ela vai ficar muito mais que bonita. E eu, Ana Paula, eu não estou pronta. Porque eu sei que se eu me colocar bonita demais, por uma roupa, por um tratamento de pele, por um tratamento de cabelo, por tratamentos, né? Eu vou chamar a atenção dos irmãos. Os irmãos, homens de Deus, vão começar a me desejar, me cobiçar, vão começar a ter fantasia comigo. Aí tá entendendo o que eu quero dizer? Eu vou começar a trazer
inveja, talvez, no coração de algumas irmãs. Que elas vão ficar olhando para mim e falar, nossa, que cabelo bonito, eu também queria ter um assim. Ou então eu vou fazer igual dela. Certos sentimentos, meus irmãos, que eu vou despertar no coração das pessoas. Então eu me apago, porque quem tem que aparecer é Deus na minha vida. É silenciosamente que nós temos que caminhar nessa terra. Às vezes eu falo certas coisas, mas para vocês entenderem, para a ficha cair, meus queridos. Nós temos que ser bonitos para Deus. Primeiramente, Ele tem que ver beleza em nós. Uma beleza natural que Ele fez em nós. E a gente está alimentando essa beleza para Ele, mas não para os homens. E isso são boas obras. Eu teria que ler todo o Novo Testamento aqui para puxar tudo em detalhes. Eu não tenho condição. Mas é assim. E aqui continua, versículo 18, capítulo 2 de Tiago. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo? O homem insensato, que significa sem bom senso, né? De que a fé sem as obras é inoperante, quer dizer, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é morta, é inoperante, não funciona. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu tenho que crer, meus irmãos, que tudo que é a minha vida, quer dizer, o todo do meu existir, é pela graça de Deus. E se eu creio que o todo do meu existir é pela graça de Deus, então eu tenho que expressar isso através do meu viver. E o meu viver tem que ser recheado de boas obras. Intencionalmente, feito ou executado, diretamente ou indiretamente. A gente tem que viver com zelo. A gente tem que viver prestando atenção nos detalhes. A gente precisa viver como a noiva apaixonada, que só pensa no seu noivo. Então, tudo que eu puder fazer para agradar o meu noivo, eu farei. Isso é viver pela obra. É entender que Deus está trabalhando em mim. É entender que Deus está me ajudando, está me lapidando, está me fazendo brilhar. E os frutos disso tem que ser gratidão. A gente tem que ter gratidão. Como que tem faltado gratidão no meio do povo de Deus? Como que tem faltado gratidão, sensibilidade? Pessoas não conseguem ter uma visão sensível do todo, do corpo, do próximo. A gente precisa cortar aquilo que ofende, aquilo que perturba, aquilo que faz barulho demais. Porque eu posso e devo e preciso brilhar para Deus, depois para o resto. Meus irmãos, Ana Paula, como é que eu sei que eu tô fazendo certa obra ou eu tô fazendo algo na minha vida que não agrada a Deus? Quando você estiver recebendo muita glória dos homens. Quando você estiver recebendo tudo aqui na terra. Lembra do rico e do Lázaro? O rico recebeu na terra. Lázaro na terra não recebeu nada. Só lambida de cão em cima de suas feridas e muito sofrimento. Mas o rico foi vangloriado nessa terra, elogiado, fazia festa, vivia de
a alegria. Meus irmãos, a gente tem que ter uma autorreflexão constante da nossa vida. Se você é uma pessoa muito consagrada, faz muito jejum, se guarda muito para Deus, você não pode ficar falando isso para todo mundo. Porque senão você já está querendo reconhecimento. Você quer que quem escuta fala, nossa, o irmão fulano de tal, um homem de Deus, né? Vive em jejum. Isso é pecado. Porque você está se vangloriando, você está expondo uma coisa que você está fazendo para Deus. Então, se eu estou fazendo para Deus, por que eu tenho que expor isso para os homens? O que Deus falou? Quando alguém vai fazer um jejum, de manhã levanta, lava o rosto, ajusta o cabelo. Ele fala até de uma coisa que a pessoa tinha que passar, não sei se é uma colônia, um óleo, sei lá. Eu sei porque aí a Bíblia fala que quando a gente faz jejum, a gente tem que mostrar que a gente está bem com saúde. Ninguém tem que entender que eu estou em jejum. Só se você fizer um jejum de grupo. Então, vocês são 3, 4 irmãos, estão fazendo um determinado propósito de oração por pessoas específicas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos jejuar? Vamos jejuar. Então, nós vamos fazer de hora tal a hora tal e a gente vai entregando um para a mão do outro o jejum? Vão. Então, os 4 sabem do seu jejum. Mas isso não significa que as pessoas que estão na sua casa entendam que você está fazendo jejum porque vai ver você pálido. Pelo contrário, é em secreto. O nosso Deus, ele gosta, quando é para ele, quando a nossa adoração é para ele, ele gosta de ser adorado em secreto. E isso é feito por causa da fé. Quando você ora em secreto, às vezes você está falando lá no seu cantinho do seu quarto com a portinha fechada, você está chorando, você está adorando e está passando um momento glorioso ali com Deus. Você terminou, você enxuga as lágrimas, ajeita o cabelo. Se tá com a cara muito feia, de choro, inchada, vai no banheiro, tá com uma água fria, respira fundo. Ninguém tem que entender, meus irmãos, só Deus. Você não tem que sair do seu quarto e falar, acabei de fazer uma oração para Deus, glorificando, louvando, edificando, blá, blá. Não. É você e Deus. Aplique princípios na sua vida. Tudo que a gente faz é para Deus. Eu preciso brilhar para Deus. Quem tem que me reconhecer é Deus. Quem tem que ver minha beleza é Deus. Eu estou me guardando diante dos olhos dos homens para preservar eles. Para quê? Por amor a Deus. Porque pela fé eu sei que o meu Deus está me vendo. E eu sei que tem muita gente cabeça dura que às vezes me escuta. E bate o pé e às vezes fala, isso não é para mim. Isso que a Ana está falando não é para mim, porque eu não sou assim. Mas eu vou te dizer uma coisa, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Todos nós vamos ter que dar satisfação. Por mais que eu creia ou não creia em certas coisas de mim, ali não vai ter jeito de fugir, porque ele vai mostrar de dentro do teu coração. Ele vai mostrar para você, olha, era isso que estava no teu coração naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele ano. E quando ele mostrar para você no tribunal, você vai sentir o que você sentiu na época. E ele vai expor isso no coração dele de modo que ele vai ver dentro do teu coração e você vai ver o olho dele sondando o teu coração. Você não vai ter como dizer, não, eu não era assim, eu não fiz isso. Para Deus não tem jeito de esconder, meus irmãos. É uma coisa que eu já aprendi há muitos anos. Não tem como se esconder de Deus. Não adianta querer fazer o espertinho entre 4 paredes, achando que Deus não está te vendo, Deus está vendo e como. É aí que ele está te vendo mais do que nunca. E está tudo sendo registrado, anotado, documentado, sigilado, timbrado, carimbado, meus irmãos. E vai passar pelo tribunal. E agora eu quero que vocês leiam comigo para a gente terminar. Eu acho justo, meu horário também já está começando a ficar pesado, eu tenho que cozinhar. O 5º selo, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Eu quero que vocês leiam comigo. Olha o que está dizendo lá. Quando ele abriu o 5º selo. Quem é que abriu o 5º selo? Jesus Cristo. Ele foi abrindo selo após selo diante do apóstolo João, ok? E aqui está na abertura dos selos. Então vai ter um momento que Jesus vai abrir o 5º selo. Eu, João, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus
e por causa do testemunho que sustentavam, quer dizer, os mártires, ok? Que estão ali. Esse momento são de mártires. Esses mártires clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Por que, Ana Paula, que você está lendo o quinto selo? Por quê? Para explicar dos mártires, para explicar de eventos que vão acontecer ainda? Não. O meu objetivo, meus irmãos, em trazer para vocês o quinto selo é que vocês estão vendo alma de pessoas de Deus. Essas pessoas, os mártires que morreram por amor a Cristo, podem ser considerados os mais santos da terra. Tem um momento no Novo Testamento que se diz que são homens que, que esse mundo não merecia, não era digno. É um negócio assim. Os mártires, meus irmãos, eles morreram por amor a Cristo, eles não negaram o amor deles por Deus. São pessoas que viram filhos serem decapitados, violentados, torturados diante dos olhos deles, os leões comeram. Eles viram coisas que nós não temos nem imaginação para chegar perto. Eles sofreram uma dor tão grande na alma, mas eles não abriram mão de Deus. Eles morreram, eles entregaram as suas vidas por amor a Deus. Então nós estamos falando de uma categoria de homens em que a terra, em que o mundo não era digno. São pessoas que Deus, Ele tem um amor pelos mártires que a gente não tem ideia. Porque são pessoas que fizeram o seu tudo. Elas deram a sua própria vida. Será que você que está me ouvindo estaria pronto para dar sua vida por Deus? Eu respondo por mim. Eu não sei se eu conseguiria morrer mártir. Me perdoem a expressão, mas eu sou uma borreira, uma borrona. Eu tenho medo de dor, tenho medo de ser torturada. Não sei se eu conseguiria ver um filho meu ser machucado diante dos meus olhos por causa do meu Deus. Eu falo sinceramente, Deus conhece meu coração. Eu tenho temor em dizer isso, porque alguém pode dizer, você está testando a Deus, olha lá que Ele vai fazer você virar mártir, hein, irmã? Mas eu sei que se acontecer, Ele vai me dar a força para eu fazer, então. Porque a Bíblia diz que Ele nos capacita. E a Bíblia diz que Ele não faz vir a nós nada daquilo que nós não possamos suportar. Deus sabe o meu limite. E eu hoje falo assim, que hoje eu não seria capaz. Provavelmente eu não teria condição. Eu não suportaria esse sofrimento que esses homens e mulheres aqui sofreram. Ser colocada numa arena para os leões comerem vivos. Ver meu filhinho, meus 2 meninos que eu cresci tão bonitinho, numa situação que se eu disser somente, não, eu nego meu Deus, aí eles são retirados dali. Eu não sei, meus irmãos. A nível de mártir, eu não posso falar por mim. Deus o sabe. Já chorei em lágrimas ao Senhor. Já orei a Deus em lágrimas, dizendo para Ele, Senhor, Tu conheces o meu limite, o meu coração e a minha covardia, se for o caso, para ser uma mártir. Hoje eu não estou pronta. E se eu tiver que ser mártir, e se eu tiver que ver a minha família ser martirizada, então, se for um caso, me prepara a partir de agora. Porque é uma força sobrenatural, meus irmãos, promover um coração desse. Mas nós estamos falando dessa categoria de gente, mártires. Os santos, homens e mulheres em que esse mundo não era digno de receber a pisada deles. Não foram dignos desses homens e mulheres. E são exatamente eles que estão clamando debaixo do altar de Deus. Eles estão tão pertinho de Deus que eles estavam debaixo do altar. E eles estão clamando. Até quando? Até quando o Senhor não vai julgar o nosso sangue dos que habitam na terra? Porque eles veem um geral da coisa. Eles sabem que assim como eles morreram, aqueles que os mataram também já foram mortos e estão no inferno. Então o general Tito Flávio, que matou milhares de cristãos, Hitler, etc, já estão no inferno, estão sofrendo. Eles sabem.
Mas a Bíblia diz que eles clamam, que eles querem que aquele sangue que foi derramado na terra, no planeta Terra, seja vingado. Quer dizer, em palavras curtas, eles querem justiça. Eles querem que o mundo seja purificado desse mal que aconteceu. Mais ou menos é algo do gênero. Então você vê oração no céu. Você vê um povo de Deus que morreu por amor a Deus, orando a Deus, clamando que Deus faça justiça. Que se a gente parar para analisar, é o mesmo que nós queremos. Quem de nós não queremos ver a justiça de Deus na terra? Tá dando para entender? E eles querem uma justiça ainda maior, porque eles foram os mais injustiçados de todos. Mas aí o que acontece? Lhes foi dado vestes brancas. E lhes foi dito que repousassem mais um pouco, até que o número dos seus irmãos e conservos se completasse. Pessoas que iam morrer como eles, se completasse. Não é que Deus, que está ali sentado no trono, provavelmente perto do altar, porque eles estavam debaixo do altar, deve ser uma coisa que Deus está próximo. Não é o próprio Deus que foi lá e fez tudo isso. Foi lá no meio deles, consolou eles e não sei o que, não sei o que. Não. Provavelmente, meus irmãos, a ideia é que quando diz foi-lhes dado vestes brancas, pode ser que os anjos de Deus é que foram lá e deram essas vestes para eles. Pode ser que quem cuida deles ali naquele espaço debaixo do altar é que ministrou sobre eles esse momento de dar a veste branca e dizer para eles, ó, vocês vão ter que esperar. Vocês vão ter que esperar e descansar mais um pouco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que a partir do momento que você parte dessa terra, seja você o mais santo que seja, ou o mais sujo que seja, o teu clamor, ali já não é um clamor que vale como o clamor que valeu na terra. Você quer um outro exemplo? O rico e o Lázaro. O que o rico falou? Manda Lázaro lá na terra, porque eu tenho mais 5 irmãos que estão vivendo como eu vivi. E se eles continuarem daquele jeito, o final deles vai ser como o meu. E o pai Abraão vira para o rico e fala, lá eles têm a lei e os profetas. Não adianta ir daqui para lá avisar, eles não vão acreditar. Meus irmãos, se existe trabalho para ser feito nesse mundo, boas obras, tem que se fazer enquanto a gente está aqui, meus irmãos. Meus irmãos, uma coisa é certa, não adianta você querer pensar que você vai chegar no céu e ali no céu, vendo Jesus Cristo em pessoa, você vai se aproximar dele e vai falar, Senhor, tem a minha mãe ainda lá na terra, está perdida, por que o Senhor não salva ela? Provavelmente, se é o caso, ele vai virar para você e vai dizer, por que você não clamou enquanto estava lá? Por que você não orou, não jejuou, não chorou, não fez o seu melhor enquanto você estava lá? Agora, porque agora eu estou aqui, eu estou vendo a realidade da coisa, a ficha caiu. Então agora eu sei que eu estou aqui face a face com o Senhor, eu posso pedir, o Senhor vai me ouvir diretamente. Meus irmãos, ele vai dizer lá, ela tem a lei e os profetas. Se nós estamos preocupados em ir embora desse mundo, e eu acredito, meus irmãos, que nós vamos embora desse mundo e não vai demorar. A gente tem que investir na eternidade. Meus irmãos, não adianta querer ir para o céu pensando só em você mesmo. Pode ser até que você vá. Mas o que adianta chegar ali no céu, você ver Deus alegre com aqueles que fizeram algo pelo reino e você olhar para suas mãos e não ter feito nada? Certa vez eu pus um vídeo intitulado Nós vamos passar vergonha no céu. Porque é isso, meus irmãos. É isso. É estar aqui nessa terra, nós temos tantas horas à nossa disposição e a maioria não tem tirado 5 minutos para dedicar às coisas de Deus, para orar por uma pessoa perdida. E todos nós conhecemos tantas pessoas perdidas. Estamos rodeados de pessoas perdidas. O que nós mais temos são pessoas perdidas.
Mas a gente, em muitos dos casos, não estamos fazendo nada. Não é um problema meu. O importante é que eu estou com Deus. Eu estou bem na minha vida. Que valor, que sentido tem isso? Eu tenho fé. Minha fé é grande demais, irmã. Eu vivo me consagrando, eu vivo jejuando. Mas está descendo porrete no próximo. Está agindo de injustiça. Ou então não está nem aí pela causa do outro. Eu sei, meus irmãos, nenhum de nós nunca vamos conseguir fazer tudo e não vamos também conseguir fazer o nosso melhor para todo mundo. Mas entre não fazer e fazer alguma coisa, é melhor a gente fazer e o que fizer, e o pouco que fizer, fazer por amor. Fazer por amor. Se o tempo está curto, está na hora de você fazer alguma coisa. Talvez até aqui você não fez nada. Meus irmãos, eu tenho uma consciência tão grande disso. Quando a gente chegar no céu, tudo vai ser claro para nós. Coisas que talvez hoje a gente não entende direitinho, coisas que hoje talvez não estão tão claras, coisas que a gente hoje não leva tanta fé. Meus irmãos, lá no céu nós vamos ver um negócio claro e tondo, meus irmãos. Quando a gente chegar na glória, nós vamos ter uma compreensão total do mundo verdadeiro, do mundo espiritual, da eternidade. Quando a gente chegar ali, a gente vai saber o que está nos esperando e o que vai viver quem está lá. E nós vamos ter uma consciência tão clara do inferno também. Nós vamos saber o que é, meus irmãos. A Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos no dia do trono branco. Aquele momento está reservado e nós vamos viver aquele momento ainda. É um momento que Deus Pai e Jesus ainda não viveram. No tempo do ser deles. Eles sabem, eles viram, eles têm a onisciência de tudo, eles sabem até as palavras que vão ser ditas, mas na prática nem eles ainda passaram por isso, porque nós ainda estamos aqui, a coisa ainda não foi fechada. Então tudo vai ser tão claro para nós, vai ser na pele. Nós vamos ver, meus irmãos, no dia do trono branco, o desespero daquelas almas que vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Quando chegar o inferno, quando está lá em Apocalipse, acho que 20, né? Quando o inferno chegar e entregar os seus mortos, nós vamos ver aquele momento com os nossos olhos. Nós vamos estar sentados no tribunal do trono branco, nós vamos estar vendo tudo aquilo ali. E aí quando forem chamadas pessoas, uma por uma, nós vamos ver. E ela vai ser julgada porque os livros serão abertos e ali vai ter um livro chamado Livro das Obras. Então tudo que ela fez de errado vai ser exposto para toda aquela existência de seres que vão estar ali celestiais. E vai ser exposto toda a vergonha, todo o pecado, toda a maldade, todo o erro, toda a mentira, toda a morte daquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentir numa situação que nós não temos ideia, tamanho a agonia e o sofrimento dela. E depois disso tudo, prostrada diante de Deus, porque ali ela vai ter que reconhecer a glória de Deus. A Bíblia diz que até os demônios temem e tremem. Finalmente, seres humanos arrogantes, que nunca temeram nem tremeram para com a pessoa de Deus ali naquele dia, vão se prostrar porque não vão suportar a glória dele, vão entender finalmente com quem que eles estavam lidando e o que eles desprezaram. E ali vai ser um conflito interno, indescritível, de dor. E ali então eles vão pegar essa pessoa e vão lançar no lago de fogo. E ali vai só começar o tormento dela. Às vezes são pessoas que já estão no inferno há 2, há 3, há 4 mil anos. Elas vão ser retiradas do tormento do inferno, de onde tem choro, ranger de dente, o fogo não se apaga, o verme não morre. Elas vão ser colocadas ali no trono branco por um momento. Na existência eterna delas, elas vão ter um ar para respirar, elas vão estar num lugar de luz, mas ali vai ser trago toda a podriqueira. E nós vamos estar ali vendo. É onde eu me pergunto. Imagina um parente que eu nunca orei por ele, nunca intercedi por ele, nunca fiz nada por ele, sendo colocado naquela situação e eu vendo aquela pessoa. E ali eu vou falar, eu vivi com aquela pessoa na terra, eu conheci, eu conversei, eu até comi junto com aquela pessoa uma vez. Mas eu nunca orei por ela.
Sabe quando que nós vamos ser julgados por esse momento? No tribunal de Cristo. Anteriormente. E depois que a gente tiver recebido o julgamento de Jesus dizendo: fulano de tal está perdido. Olha aqui, o nome dele já está riscado do livro da vida. Ele não está mais. Era seu parente. Poderia ser seu filho, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu primo, sua tia, sua avó, sua sogra, seu cunhado, seu sobrinho, seu enteado. Enteada, né? E ali o Senhor vai falar: olha, você nunca orou por esse. E ele vai passar pelo trono branco e você vai assistir a punição dele. Ah, meus irmãos, eu não estou aqui para descrever o julgamento do trono branco e nem do tribunal de Cristo. Mas a Bíblia diz que o tribunal de Cristo nós vamos ser passados pelo fogo. E a nossa obra vai ser queimada. Se sobrar alguma coisa, se a gente não for encontrado nu. Já pensou você passar pelo tribunal de Cristo, ser queimado, e o fogo que vai queimar você é o Espírito Santo, porque ele é a fiel testemunha. Esse é o fogo. É ele que vai testemunhar. A Ana Paula de Souza, ela viveu uma vida intensa. Tudo que ela fez de coração. Ainda sempre que não deu tudo certo. Às vezes ela fez coisas que deram errado, mas no coração dela tinha sinceridade, genuinidade, ou não. Então eu aprovo, eu não aprovo tal obra, tal dia. Aquele dia que ela fez aquele vídeo, ela fez por fazer. Ela fez aquilo assim, justo no automático. Você lembra daquela oração que ela fez? Ela nem prestou atenção no que ela falava. Então não era de coração, não aprovo. Ou eu aprovo. Quer dizer, ele vai testemunhar toda a tua vida diante de Cristo, meus irmãos. E é ele que vai dar o veredito. Passou. Está aprovado. Você vai ser pesado na balança no tribunal de Cristo. E ali só Deus vai saber o que te regalar, o que te dá de galardão. Mas aquilo que não passa, ficará registrado no teu coração. Porque você vai ter que chegar lá no trono branco e lá você vai ver a consequência daquilo que você não fez. É aí que você vai sofrer, meus irmãos. Ou vocês acham que a gente ali no dia do trono branco, a gente vai estar insensível, vendo o povo indo para o inferno como se nada fosse, meus irmãos? Meus irmãos, vai ser um dia tão triste. Vai ser um momento tão triste para todo mundo que estiver ali, porque Deus vai ter que estar julgando o mal, os homens maus. Imagina você ver o vizinho de casa, você ver o tio, você ver alguém que você falou: poxa, eu podia ter orado pelo menos uma vez na minha vida por aquela pessoa, mas eu nunca orei. Eu estava tão preocupado com o meu trabalho, eu estava tão preocupado com a minha casa, eu estava tão preocupada com o meu cachorro, que eu não quis orar por aquela pessoa. Várias vezes eu me deparei vendo aquela pessoa e eu nunca pedi nada por ela. Ah, meus irmãos, eu tenho muita gente que eu não oro por eles, porque eu não sinto no meu coração, eu sou sincera. Tem gente que eu não consigo orar, tem gente que eu não consigo pedir porque eu vejo, sabe, não bate, tem um negócio na pessoa que não bate, eu não consigo. Mas eu posso dizer, ainda assim, eu já orei por essas pessoas na minha vida. Meus irmãos, todo mundo que eu vejo, eu oro. Mais cedo ou mais tarde, Deus traz a memória, nem que seja uma oração, eu falo. E ainda que eu não ore com tanta intensidade por certas pessoas, Deus sabe que eu gostaria que Ele desse uma chance de arrependimento para elas. Deus conhece o meu coração. E é isso que vai ser pesado no dia do tribunal. Ah, meus irmãos, a coisa é mais profunda do que a gente imagina. O trono branco vai ser tão pesado. O trono branco vai ser tão pesado que a Bíblia diz que depois que passar o trono branco, vai entrar, né, a eternidade própria e dita. A Bíblia diz então que a nova Jerusalém vai descer na terra, os novos céus e a nova terra já vai ter acontecido. Então a nova Jerusalém desce nos novos céus e na nova terra e Deus vai habitar entre os homens. Aí a Bíblia diz que é ali que Deus vai enxugar toda a lágrima. Todas as coisas velhas ficaram para trás. Quer dizer, Deus vai apagar da nossa memória a dor. Toda a dor que a gente vai ter tido até ali. Então, eu acredito que a nível de lágrima, de dor, de tristeza, Deus vai tirar. Eu não sei dizer se a lembrança, a consciência do mal, quer dizer, quem praticou o mal contra Deus vai ter sido punido. Então, eu não sei dizer
se na eternidade, já com novos céus e nova terra, a gente vai lembrar. Minha mãe está lá no inferno, lá no lago de fogo e enxofre. Meu pai, meu marido, meu tio, fulano de tal. Eu não sei se a gente vai ter consciência. Eu imagino que a consciência eterna nós vamos ter. Mas uma coisa a Bíblia diz, que nós não vamos mais pensar naquilo com a dor da tristeza. Você não vai ficar chorando no céu porque talvez a sua avó está no inferno ou no lago de fogo e enxofre. Você não vai ficar chorando eternamente. Toda vez que você lembrar dela, você vai entrar em choro. Não. Meus irmãos, quando acabar o trono branco, acabou tudo. Mas para a igreja, e é isso que eu quero que vocês entendam, para a igreja de Cristo que vai ser arrebatada, vai acabar no arrebatamento. Você tem que entender que quando você subir, tudo que você tinha que fazer a nível de intercessão, de boas obras, do querer bem ao próximo, de ter gratidão, de reconhecer o mal e o bem que a gente faz, tem que ser aqui. Porque nós vamos subir como foi. Não tem mais tempo de fazer mais nada. Se você tá sujo, tá nu, não é sujo mais. Aí Deus não vai ver você como sujo, porque o sangue de Cristo te cobre. Mas Deus vai ver a gente com obra ou sem obra. Quanta obra vai ter ali para ser pesada diante de Deus naquele dia? Então não adianta quando você chegar no céu e a ficha cair, a gravidade da tua mãe que ficou na terra, do teu pai, da tua sogra, do teu tio, da tua vizinha, não interessa quem. Você entrar em desespero e começar a falar dia e noite diante de Jesus, salva, 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 sua oração não vale mais. Ali a gente vai ter que só esperar. Ali a gente só vai poder assistir de camarote a sequência dos eventos. O que tinha que ser feito, foi feito. Se você fez discípulos nessa terra, e se você falece, morre antes do arrebatamento, a obra que você deixou, ela continua dando fruto. Pode ser que isso vai ser cotado. Perdão, o telefone tocou, meus irmãos, mas, sabe, se você morre e vai embora desse mundo, o que você deixa, meus irmãos? O que a gente está deixando? Qual é o rastro que a gente está deixando? Estamos deixando um rastro de amor, rastro de pessoas que aprenderam algo de bom conosco e estão aplicando isso na vida delas? Ou estamos deixando rastro de pessoas que pensavam de nós? A Ana era uma vaidosa, era uma pessoa que se achava que sabe lá o quê? Era uma pessoa que era egoísta, não queria saber de ninguém, ingrata. Tudo isso serve como testemunha, meus irmãos. Você tem que entender, nós temos que entender que cada ato praticado na nossa vida é testemunha, positiva ou negativa em confronto à nossa vida. Eu tenho uma preocupação na minha cabeça, eu sou sincera, quem me conhece de modo mais pessoal, né, conversa mais comigo pelo WhatsApp, por exemplo, sabe o quanto que eu sou preocupada com a salvação das almas. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu posso fazer? Tem uma amiga minha, quando eu for para o Brasil, eu vou deixar meu cachorro com ela, é uma pessoa maravilhosa, é uma benção, mas ela não é crente, ela não é convertida. Eu nunca tive a possibilidade de falar de Jesus para ela, porque vocês entendem, né? Vocês tentam falar com a pessoa desconversa, ou ela muda de assunto mesmo do tudo, ou então você não acha espaço para entrar com o assunto. E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu posso falar com a Carmela sobre Deus, sobre o arrebatamento, sobre o anticristo? Porque existe uma probabilidade dela ficar. E é uma pessoa tão boa. Quando eu contei para ela que eu tô indo pro Brasil, ela se colocou a chorar de alegria, porque eu tô indo. Se emocionou. Poxa, Ana, 9 anos, você tá indo. Tô tão feliz por você. Então, o que acontece? Eu falo, meu Deus, como é que eu posso? Já orei no meu secreto por ela? Sim. Mas aí ontem eu tava aqui fazendo minhas coisas, foi onde eu falei, sabe o que eu posso fazer? Eu vou escrever no WhatsApp para ela algumas palavras e tentar ser o mais estreita, o mais curta, prática possível, mas dizendo tipo, eu recebi umas mensagens, Carmela,
de algumas coisas e eu estou observando o mundo e realmente tudo está batendo e eu gostaria de compartilhar isso com você. Aí eu entro com o texto de Mateus, capítulo 24, que diz: nos últimos dias haveria um terremoto, fome, peste, guerra, sinais no céu, sinais na terra, seria como nos dias de Noé, dilúvio, água, maldade. E eu estou observando, Carmela, realmente está acontecendo isso no mundo. Exatamente, é como se o que está escrito na Bíblia é como se fosse um jornal aberto diante dos meus olhos. E então, eu queria compartilhar essa palavra, porque o que eu recebi diz que vai chegar um momento que pessoas vão desaparecer no mundo inteiro. Carmela, para quem crê ou não, vale a pena ter esse entendimento, ter essa informação. Porque diz que depois desse evento vai aparecer um governante, um homem que vai governar o mundo inteiro. E ele vai obrigar as pessoas a pôr uma marca na mão ou na fronte. E se essa pessoa não tiver essa marca, ela não vai poder nem comprar nem vender. Só que está dizendo que quem pôr essa marca não vai para o céu. Não vai ver Deus, não vai ter salvação com Deus. Se você acredita nisso ou não, eu não sei, Carmela. Mas eu quis compartilhar com você porque eu estou com meu coração tremendo sobre esse assunto. E eu quero teu bem. Informação não faz mal a ninguém. Saber coisas que podem ser ou não, não faz mal a ninguém. A gente passa tanto tempo falando tanta coisa inútil. Quem sabe isso é útil para você? Você fique avisada como eu fui avisada, como eu estou avisada. Esteja você também. Se você vê essas coisas acontecerem, clame a Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da tua vida, da tua família. Ensina para o teu filho, para o teu marido. E não aceite essa marca. A Bíblia diz que vão ser decapitados aqueles que não aceitarem. Se você olhar na sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, está dizendo isso. E se você vê que realmente essas coisas estão acontecendo diante dos seus olhos, você vai entender então que a Bíblia estava falando aquilo que ia acontecer. E se ela provou como 2 e 2 é igual a 4, que tudo está acontecendo e é verdade, pode ter certeza que se você pôr aquela marca, você vai morrer e vai para o inferno. Quer dizer, meus irmãos, isso veio ontem para mim. Eu preciso ter tempo para sentar e escrever essas palavras para minha amiga Carmela. Mas eu vou fazer. Porque até então eu não sabia o que eu poderia fazer para falar com ela. Mas hoje eu já sei. Deus já abriu o entendimento. Então, meus irmãos, para quem me conhece sabe, eu sou tão preocupada. Eu sou tão preocupada com quem não está salvo. Eu sofro, meus irmãos, eu sofro. Eu não vi com os meus olhos físicos nem o lago de fogo e enxofre, eu não vi o cenário do lugar onde vai ter o trono branco, eu não vi o lugar onde o Senhor Jesus vai fazer o tribunal de Cristo, eu não vi o rostinho meu nem de quem vai estar lá, seja num lado ou no outro, mas o meu coração, o meu espírito sente essas coisas. E eu fico muito triste. E eu vou ficar muito mais triste se eu não fizer nada. Eu não posso não fazer nada. Eu não posso não me importar. Eu não posso simplesmente pensar só no meu umbigo. Então eu falo essas palavras hoje para vocês. Eu espero que elas sejam palavras de bênção na sua vida. Eu já acabei o vídeo, eu já acabei o que eu tinha para falar hoje. Mas que você possa pôr no teu coração. Ponha no teu coração, meus irmãos. Não se ofenda, minha irmãzinha linda, querida. Não se ofenda comigo. Não sinta que eu estou sendo arrogante, estou te xingando. Meu irmãozinho querido, não sinta isso. Não pense mal de mim, por favor. Eu não tenho no meu coração, de coração, eu tô falando aqui como alguém como tá, é o que eu sinto, eu não tenho em mim más intenções para com ninguém. Eu não tenho no meu coração o desejo de esfregar a verdade na cara dos outros com satisfação de dizer, tá vendo? Eu estava certo, você tá errado. Não, meus irmãos.
Tudo que eu falo, ainda que talvez sejam com palavras duras, eu falo para o teu bem. Nós temos que brilhar só para Deus. Ele é quem está medindo tudo que a gente faz. Não queiramos fazer obras para achar que a gente está fazendo para Deus, mas recebendo a glória dos homens, porque isso vai passar e vai queimar como palha. O mais lindo dos servos de Deus pode chegar ali e entrar pelado no céu. Vai ser vergonhoso. Mas quem dera fosse só vergonhoso. Quem dera, literalmente, fosse só para ser vergonhoso. Mas vai ser muito triste também. Porque você vai ver a consequência do ato que você não fez. Você vai ver o peso que vai ter, talvez uma oração que você não fez, sincera. Um propósito, uma palavra, uma tentativa, pelo menos um tentar da sua parte. Um confronto à seara. Sabe, vai ser triste. Não vai ser só vergonhoso, vai ser triste. Ninguém que estiver ali no dia do galardão vai estar olhando para você com presunção. Porque Deus ele vai tirar isso do nosso coração. Aqui na terra, talvez pessoas, até os de Deus, olhariam para você com presunção. Sabe o que é presunção? Ia ser aquele olhar para você de cima e embaixo e falar, tá vendo? Que vergonha. Nossa, não tem nada. Ah, bem feito. Não fez nada. Não. Lá no céu nós não vamos ter esses sentimentos mais. Mas é pior. É pior de não ter, porque vai ser sentimento de amor que nós vamos ter. Todos nós. Então, ser encontrado nu no céu no dia do tribunal de Cristo vai gerar uma tristeza tão grande em quem passar ali e ser cobrado de coisas pequenas que Deus queria que a gente fizesse e a gente desprezou. Conselhos para mudar, para se consertar. O mal que foi gerado vai ser tudo exposto. O que você gerou no coração do próximo com as suas atitudes internas e externas. E vai ser uma tristeza. A vergonha é só uma consequência do que você fez, mas a tristeza. Quer dizer, vai ser muito triste. Vai ser bonito passar pelo tribunal de Cristo, vai ser maravilhoso para alguns, mas de certo modo vai ser triste também. Eu penso que no meu caso eu vou ter minha tristeza. Eu sei que eu vou ter. Porque eu não consigo ser íntegra com Deus em tudo que eu vejo que eu poderia ser. Eu ainda tenho muita falta com meu Deus. Eu sei disso, meus irmãos. Mas pelo menos eu tenho a consciência, entendeu? Aqui e agora. Eu não vou chegar lá como um bobo. Oh, não sabia. Não, eu sei. Eu sei. Que eu vou me apresentar diante do meu Jesus e alguma coisa vai queimar como palha. E a tristeza maior vai ser saber por que eu não pude ter feito melhor. Mas amém. Ninguém é perfeito, só Ele é perfeito. Eu vou ter que conviver com parte da minha vergonha, com certeza. Com certeza, meus irmãos. Mas eu sei agora que eu ainda posso fazer o meu melhor. O que passou, passou. Tem pessoas que passaram pela minha vida que infelizmente eu não pude fazer algo bom por elas. E eu perdi a ocasião de ter feito uma boa obra. Isso vai ser cobrado no tribunal de Cristo e vai ser queimado, vai ser visto a nudez. E eu vou ver a consequência do que o fato de eu não ter feito nada gerou naquilo que eu não fiz. Então eu vou conviver com isso. Mas o importante é que agora eu preciso fazer o meu melhor. Enquanto eu posso fazer o meu melhor, eu vou fazer agora. E só Deus para me dar a força para fazer esse melhor. Porque Ele é a nossa força. Ele é que dá sabedoria, Ele é que dá força, Ele é que dá entendimento, Ele é que dá direção, Ele é que capacita.
Então eu vou olhar para o presente. O passado, leite derramado, não se pode recolher mais. Então eu gostaria de coração que você que está aí ouvindo esse vídeo comigo, essas palavras, não me leve a mal. Eu não falo palavras duras com ninguém para fazer mal a ninguém. Mas é um senso de justiça que eu tenho, uma necessidade de fazer com que as pessoas acordem, como eu tenho sido acordada, meus irmãos, como eu tenho sido despertada, como eu tenho sido tocada por Deus. Eu gostaria que Ele também tocasse a você. Nós não temos que ter aquela sensação de culpa do mal que nós temos ou fazemos agora. Mas a gente precisa ter a sensação de mudança. Até aqui eu fiz tal coisa errada, Deus. Mas agora eu vou mudar. Eu vou ser mais doce, mais mansa, mais humilde. Eu vou servir e não querer ser servida. E quando eu servir, eu não vou contar vitória para todo mundo. Eu tenho, eu fiz, eu resolvi, eu decidi. Eu vou ser uma pessoa mais suave. Eu vou passar desapercebida. Eu vou passar desapercebida. Eu não vou receber glória de homens. Mas eu quero servir o meu Deus, porque eu amo o meu Deus. Eu creio que Ele é real. É a fé que eu tenho no meu coração. Então tudo que eu fizer a partir de hoje, ainda que seja lavar um copinho de água, ainda que seja dar uma comida para um peixinho, ainda que seja desviar da formiguinha no meio do caminho para não matá-la, eu vou fazer por respeito ao meu Deus, por amor ao meu Deus. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir limpar o cocô do gato da minha vizinha, ou da minha inquilina, ou da minha cunhada que cagou na escada e eu podia limpar, tanto eu estou passando, não me custa nada. Não vou conseguir. Mas eu vou tentar ajudar outra pessoa, eu vou tentar aplicar alguma coisa de bom. Eu vou tentar, de hoje em diante, tentar fazer só coisa boa. Produzir, ser perfumada, onde eu passar. E que Deus me ajude. E que Deus nos ajude, meus irmãos. O arrebatamento está às portas. Prestem atenção. Não subestimem o tempo. Se não for em 2019, se o arrebatamento não acontecer, vai ser mais adiante. Um dia vai acontecer. Pode não ser agora, daqui 3, 4, 5, 6 meses. Pode não ser daqui a 2, 3 anos ainda. Pode ser que a gente não vai viver aqui nessa terra ainda 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu acho impossível, mas estou chutando mesmo. Mas um dia vai acontecer. E a probabilidade de nós estarmos vivos e não conhecermos a morte é muito maior do que o contrário. Há 80 anos atrás, as pessoas tinham convicção que elas iriam morrer. Todas as pessoas. Até as que conheciam a mensagem do arrebatamento, elas ficavam 50% acreditando que não iam ver a morte e 50% acreditando que veriam. Porque os sinais não estavam tão ativos, as coisas não estavam tão reveladas. E os anos passavam e elas iam entendendo, não, eu não vou ver o arrebatamento, eu vou falecer. Muitas delas tiveram essa consciência. O próprio apóstolo Paulo entendeu quando ele ia morrer. Um dia antes ele fala, encerrei a carreira, combati o bom combate. Estou pronto para partir. Ele que acreditou tanto que não veria a morte, quando está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós, os que ficarmos vivos, subiremos, encontraremos com aqueles que morreram, né? Não abrir piscar de olhos. Mas mais lá para frente você vê o próprio apóstolo Paulo dizendo, encerrei a carreira. Combati o bom combate. Estou pronto para partir. Ele sabia que no dia seguinte ele morreria. Já estava tudo sentenciado e o arrebatamento ele não veria. Mas a nossa geração, a probabilidade da nossa geração ver o arrebatamento e não a morte, vendo, seja participando ou vendo aqueles que vão, é mais de 90% de chance. Então, meu querido, investe em Deus. Investe em Deus. Por amor à tua própria vida. Por amor a Deus. Por respeito a tudo que Ele fez por você.
Esse é o trabalho que eu tinha que deixar aqui hoje com os irmãos. Se eu continuar falando aqui, eu vou ficar só rodeando no mesmo campo e já não dá mais, eu tenho que fazer minhas coisas. Mas, meus queridos e amados, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Eu vos abençoo com sabedoria, que o Senhor possa descortinar o teu entendimento com relação à tua própria vida e você possa reagir enquanto é tempo. Que o Senhor vos abençoe. Amém, amém e amém.